Olá, você que é do canal aqui do Varejo, falando de varejo com Armelin. Mais uma vez nós estamos aqui trazendo uma grande surpresa para você e hoje o assunto é sensacional. É algo que realmente preocupa, né? Estou vendo aí muitos supermercadistas atentos, né, a esse assunto. E para falar desse tema de hoje, nós estamos trazendo aqui um mega especialista, uma pessoa com uma experiência fantástica nessa área aí. A Armelin Consultoria, ela tem por objetivo a evolução do varejo, melhorando a qualidade de vida para as pessoas, né? E o assunto de hoje está muito ligado a isso, né? Porque quando a gente fala de tributação, nós estamos falando de resultado. E quando a gente fala de resultado, nós estamos falando de qualidade de vida. Eu acho muito importante a gente pensar nessa linha, porque nós estamos sempre buscando uma forma de fazer com que o varejo seja um ambiente agradável, um ambiente bom para se trabalhar, né? E que ele traga resultado para a nossa vida, né? E não problemas, né? Não tem muito sentido nós trabalharmos 12 horas, 14 horas por dia, que é o que eu vejo os empresários, né, e alguns gestores dessa área trabalhando, e para chegar no final do mês a gente chegar à conclusão que deu prejuízo. Para dar prejuízo não precisa trabalhar tanto assim não. Tem gente que dá prejuízo trabalhando bem menos, né? Então hoje nós vamos falar aqui com o nosso grande amigo, uma pessoa que nós temos um respeito muito grande, o Silas Pereira. E eu quero falar um pouquinho sobre quem é o Silas, para vocês entenderem aí um pouco da onde vêm essas informações. Então, primeiro eu queria que vocês conhecessem. Silas, seja muito bem-vindo ao podcast da Armelin. Estou muito feliz aí com a sua presença, é um orgulho para nós. Temos aí palavras de pessoas que realmente entendem do assunto, né? Então, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Melim. Muito feliz de estar aqui. Estava ansioso para poder participar de um momento como este, né? Para a gente procurar levar informação, orientação, cuidados que o empresário varejista tem que ter. E na área da tributação é muito por aí mesmo, né? O ano promete, daqui para frente, nós temos aí a tal da reforma tributária que muitos pensavam que ia ser postergada, prorrogada. O ano passado tinha um cliente que falou, não, isso aí não vai acontecer não. Pois é, foi aprovada, né? O presidente sancionou e esse ano já tem coisa para se fazer, para tomar cuidado, mas ela não começa agora, ela está em curso, tem coisas que estão acontecendo esse ano, para que em 1 de janeiro de 27, definitivamente as coisas caminhem para a implantação de oficial mesmo da reforma tributária. Ô Silas, eu queria começar fazendo uma provocação, porque eu fico acompanhando aí pela internet, pelas redes sociais, e eu vejo dois tipos de profissionais falando desse assunto. Eu vejo aquele um que está botando terror no negócio, e vejo aquelas pessoas que realmente entendem do negócio e está trazendo orientações para que as pessoas se preparem. Se vai mudar ou não, a gente sabe que vai mudar. Viu isso? Eu até eu gosto de pegar esse exemplo, que eu falei isso num podcast anterior, que aqui no Brasil é assim, as pessoas elas demoram a acreditar que as coisas vão mudar, né? Quando o Paulo Maluf colocou o cinto de segurança, né, eu falo que tinha gente que comprava a camisa do Vasco para enganar o guarda, né? Porque achar que estava com o cinto de segurança. E houve até discussões, não, isso não vai acontecer, não tem sentido, como é que alguém vai sobreviver a um negócio desse, andar amarrado dentro do carro? Hoje nós nem discutimos mais isso, né? As pessoas entram no carro, a primeira coisa que faz é pôr o cinto de segurança. Porque isso foi uma cultura, na verdade, né? Foram trabalhando as crianças da escola, foram trabalhando os profissionais, e chegou uma hora que ninguém questionou mais. E eu vejo que a reforma tributária, ela também está seguindo esse percurso, né? Então nós temos aí uns farofeiros aí que estão falando que, viu, vai dar tudo errado, vai quebrar todo mundo, viu, peraí, como pode isso
se eu não tenho conhecimento ainda? Então tem gente que já está dando soluções para problema que nem existe ainda. Mas nós temos aí a ideia, né, de ouvir aquelas pessoas que têm o conhecimento, que é o teu caso aí, isso aí que vai trazer para a gente. É isso mesmo. Ó. O ano passado eu já tinha percebido esse tipo de comportamento. Muita gente nas redes sociais mandando, né, pequenos áudios, pequenas gravações, muitos caíram nos meus clientes. Meus clientes pegavam e mandavam o link para mim e falavam o que vai acontecer, pelo amor de Deus, né? Então, eu pensando nisso, desde o ano passado, venho fazendo palestras, chamando os clientes, chamando outras pessoas que se interessam, para quê? Para esclarecer as coisas da reforma tributária. E Perfeito. não torná-la um fundo obscuro, uma preocupação. É preocupação? É, mas não é para se acabar com o negócio, né? Lembra que foi assim a implantação daquela impressora, né, Sim. no varejo. Foi assim com outra coisa que implementaram também, um tal de SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital. Todo mundo pensou que ia acabar com tudo. Depois veio, o e-social vai acabar com tudo isso também. Então, assim, tem os que, né, apregoam esse tipo de comportamento, mas eu estou no lado que eu vejo o copo meio cheio. Maravilha. O que é que nós podemos fazer para passar por essa reforma e nos adequar a ela? O que é? Quais são as saídas? O que a gente precisa fazer? Para se preparar, o que a gente precisa fazer durante 26, 27, 28? Cada ano que vai passando vai ser uma implementação da reforma tributária. Para isso, o que eu venho fazendo? Eu venho procurando, aqui uma oportunidade que está me dando de esclarecer, deixar as coisas mais amenas. E em breve vai sair um livro meu aí que tem lá, cada ano, o que é que deve fazer para você se preparar. Não estou querendo dizer que aquilo ali é uma Bíblia que vai salvar, não é isso. Mas é um checklist. Tem um checklist que é uma estrada. Se você fizer pelo menos aquilo, rapaz, já está caminhando bem. Se você pegar outras informações de outros profissionais, agrega aquilo ali e vai em frente, melhora o seu negócio. Acho que agora a reforma tributária é mais um momento, mais uma oportunidade para que o empresário, o varejista, pegue o seu negócio e faça aquilo que ele não vinha fazendo, ou se vinha fazendo, que melhore. Então, é a gestão. Nós temos que atacar a gestão agora, esse ano, os próximos anos, para que você consiga pagar o imposto. Assim. Perfeito. Para fugir desse negócio de sonegação. Pessoal, o assunto vai ser polêmico hoje, viu? Nós vamos trazer aqui algumas dúvidas, mas deixa eu explicar para vocês quem é que está respondendo as nossas perguntas, né? Quem é o Silas, né? O Silas, ele é diretor, CEO da Varejo Contábil. A Varejo Contábil, vou até colocar na tela aqui para vocês o contato, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer situação que vocês queiram saber, é só falar com o Silas nesse contato que vocês estão vendo aí na tela aí, ok? Mas ele é mestre em ciências contábeis, é graduado em Direito pela São Francisco, pós-graduado em Direito Empresarial, MBA, não, o homem é uma fera, viu? Pensa num conhecimento. E um detalhe importante, que eu acho que isso aqui foi, assim, fundamental para o nosso podcast. 20 anos como supermercadista. Isso é uma história que eu quero ouvir muito do Silas. Silas, como é que foi essa história de deixar de ser supermercadista e ir para a área contábil? Conta um pouquinho para a gente aí dessa trajetória. Armelim, eu costumo dizer o seguinte, tem lá, né, eu fiz vários cursos, várias graduações, várias pós-graduações, mas eu sempre falo quando eu estou em reunião com os empresários, né? O mais importante, a faculdade que me trouxe muito mais conhecimento e traquejo, jeito com o varejo, chama-se supermercado. Foi lá que eu aprendi uma série de coisas. Meu pai me colocava lá para atender no balcão, quando tinha balcão. Depois que acabaram com o balcão, você vai ser repositor. Fui para o açougue, fui para a padaria, fui fazer curso de padeiro no SESI, né, porque estava faltando muito o padeiro. Então, e ali você vai se envolvendo
e trabalhando e convivendo com pessoas. Aí é que está, né? Você tem que aprender a conviver, ter gestão de pessoas. Aí eu fiquei na parte, fazendo esse trabalho, depois fui para a parte de retaguarda, que é a parte de compras, a parte de estoque. Tinha até computador que um dia quebrar, a gente dava um jeito naquilo, fazia. A impressora quebrava. Supermercadista raiz, mesmo. Opa, troca a impressora correndo que a fila tá grande. Aliás, se a fila tá grande, corre lá e acaba com essa fila. Porque eu detestava ver gente na fila. Perfeito. Então, eu vim de uma família de comerciantes, meu pai e minha mãe, né? Então, começamos com um mercadinho, né? Eu conto essa história na primeira parte do livro, que já estive do mesmo lado que você. Conta lá como que foi, como que eu cheguei e como que a gente foi crescendo ali, que o mercadinho do meu pai, chamava Mercado do Enéas, virou um case tributário. Porque eles estavam no Simples Nacional. E o que o meu pai queria fazer? O que muita gente fazia. Sonegar. Vamos sonegar, entendeu? Até o dia que uma fiscalização pegou ele, e eu falei assim, como que eu posso fazer, participar disso se eu estudei, né, muito, e existe, não é possível que não exista jeito de trabalhar sem sonegação. Certo. Fui atrás, né, comecei a fazer cursos, como eu ficava na retaguarda ali, e aí chegou um momento que eu falei para ele assim, e ele não queria, né? Pai, Simples Nacional, nesse momento não dá mais pra gente. A gente está faturando 180 mil, não dá. Não, filho, se a gente for para esse negócio de lucro real, a gente vai quebrar. Né? Então, minha mãe ajudou ali na opinião, quem manda mesmo é a mulher, né? Então, minha mãe levou... Já era assim, né? Já era naquela época. Há 30, 40 anos atrás já era assim. Então, fomos para o lucro real, peguei um dinheiro emprestado no banco Banespa da época, para fazer uma padaria, porque não tinha padaria no mercado. Rapaz, de 180 foi para 370 faturamento. Aí não dava para ficar no Simples mesmo. Aí o meu sonho era ter 10 lojas. Né? Aí pegamos e fui para o lucro real, né? Coloco alguns cálculos lá no livro de que em determinado momento não dá mais para ficar no Simples, tem que ir para o lucro real. Então, em suma, eu aprendi na prática, né? A minha faculdade, principal faculdade da minha vida foi o varejo, foi trabalhar na raça ali, né? E fazer a coisa acontecer. E às vezes dava a coisa errada, arrumava as coisas, né? Então a gente foi crescendo, depois a gente comprou o concorrente e assim foi indo, né? Hoje a minha família toma conta disso. Eu saí da área lá, né? Por questões de saúde, saí e como o escritório que me atendia, eu que meio que eu coordenava o trabalho deles. Eu comecei a perceber que não se aproveitava tanto os créditos tributários que eram previstos na lei, no lucro real. Comecei a olhar, por que não se aproveita disso? Não tinha conhecimento para isso, né? Então, aí eu resolvi sair, montei uma contabilidade, só tinha 3 clientes, hoje nós estamos em mais de 800. Não tenho departamento comercial. Maravilha. E assim chegamos aí onde nós estamos, né? Ô Cira, você está me trazendo uma coisa aqui que eu acho importante a gente passar isso pro supermercadista, né? A importância dele entender, porque nós não temos nós temos um aprendizado muito grande com o varejo, mas nós não temos uma faculdade com um curso que chama-se supermercadista. Supermercadista é uma somatória de conhecimentos, né? E um deles, que é o exemplo que você trouxe aqui, é de você ter pelo menos uma noção da parte tributária, né? Eu tô falando isso porque nós não somos enganados pelos nossos escritórios de contabilidade. Até porque, para ser enganado, eu precisava ter conhecimento. Eu não tenho, então eu não sou enganado por eles. O que ele fala que eu tenho que pagar, eu pago. E eu tenho uma visão. Talvez a visão lá do varejista, de algum supermercadista, ainda é o conceito que vem lá do seu pai e da sua mãe mesmo. Se nós não sonegarmos, nós não vamos sobreviver. Né? Isso ainda está em evidência, né? Esse processo todo. Quem quer deixar de sonegar e quer andar correto sem o conhecimento, a possibilidade do seu pai estar certo é muito grande. É verdade.
né? Entre a sonegação e a sobrevivência sem ter conhecimento, eu acho que a possibilidade dele ficar vivo é a sonegação. Pelo menos a cabeça dele vai estar assim, né? Sábia. É isso aí. Sábias palavras e comportamento do senhor Enéas. E eu acho muito importante quando você fala de buscar o conhecimento, porque você é uma prova viva que, olha, eu estava lá dentro do supermercado, mas eu queria entender por que eu não tinha esse crédito, por que eu não podia compensar isso. Ou seja, quando você foi buscar o conhecimento, você percebeu um outro nicho de mercado também, né? Isso, exatamente. Aí você acabou migrando para o lado da contabilidade. Eu pensei comigo, Amelim, nossa, se isso acontece aqui nesse mercadinho desse tamanho de 370 mil de faturamento, o que é que não acontece com quem que fatura 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões? 10 milhões, 20 10 milhões, É muito, é direito que está na lei, que o supermercadista que não tem conhecimento, sim, e às vezes o prestador de serviço também não vai atrás disso e deixa de descreditar. E aí, se você deixa de aproveitar os direitos da lei, aí você vai procurar outra saída. E perfeito. Tem várias saídas para supermercado, para varejo, tem várias. E agora no lucro real, na reforma tributária, também tem várias. Tem coisas que a gente vai falar um pouco da reforma tributária ali daqui da frente, agora há pouco, que você vai falar, nossa, parece que é ruim a reforma, mas tem coisa boa dentro dela. Vamos aproveitar as coisas boas dela para implementar no segmento empresarial, varejista, entendeu? Perfeito. Silas, pegando agora esse gancho aí, falando da reforma mais propriamente dito, hoje nós sabemos que existe uma realidade, né? Que ela vai haver uma alteração. Sim. E não adianta a pessoa querer se esconder atrás disso, né? Achando que não, isso não vai acontecer e tal, porque vai acontecer. Porém, nós temos um problema muito sério, né, Silas? Que é a falta de conhecimento. Então, quando eu falo assim, até onde, ao invés de falar do supermercado, isso eu vou falar da sua área, até onde os escritórios de contabilidade estão preparados para essa reforma? Qual é a visão que você traz para a gente, até para o supermercadista também, fazer essa pergunta, né? Até onde eu estou bem assessorado? Porque eu vou precisar de assessoria, já que eu não tenho conhecimento, pelo menos eu tenho que ter um escritório que tenha o conhecimento para me orientar. Tá. Olha, Amelim, sabe que depois daquela onda de pessimistas na rede social, a avalanche em cima dos empresários, varejistas, que acabou desaguando no meu celular, né? Muitas perguntas, muitas coisas assim, eu falei, é melhor eu me antecipar, né, a isso. Tá. E tranquilizar esse empresário antes do que ele comece a tomar atitudes negativas, ruim para o negócio dele, né? Dá para fazer tanta coisa positiva, mas ele, diante dos negativos, ele toma alguma decisão incorreta. Então, eu vejo assim, sabe ao que parece, eu acho que vão olhar para isso dezembro de 26, entendeu? Isso vale para o empresário, que também vale para o empresário contábil. É muito provável. Muito provavelmente em novembro vão começar a correr atrás disso. Mas tem coisa que já dá para fazer agora. Se prepare para isso. A reforma tributária, né, vamos lá, ela vai acabar, ela vai implementar uma coisa de importante, interessante. Sabe o que é? É a não cumulatividade ampla. Eu não vou falar plena, porque na lei está falando plena. Plena seria para tudo. Mas eu estou colocando ampla, porque é quase tudo. Então, você imagina que até hoje, se você tem lá... Vamos dar um exemplo aqui de uma coisa aqui que você vai usar lá, porque não tem crédito. A contabilidade. Serviço de contabilidade. Até final do ano, não dá crédito para o supermercado. Não dá. A partir do ano que vem, vai dar crédito. Esse crédito sobre os serviços pode abaixar os honorários da contabilidade. Os honorários, a nota fiscal da contabilidade vai dar em torno de 19,6 de crédito. Hoje não dá. Não tem crédito hoje. Ela serve como despesa para abater imposto de renda e ISS/LL. Agora, para abater PIS, COFINS, ICMS, não. Mas o ano que vem vai dar. Vai começar a dar.
vai completar lá em 33, vai estar plenamente. Imagina, contabilidade. O serviço de consultoria da Armelin, quando pedirem a nota para você, e se você tiver optado pelo regime regular, senão vão te cobrar isso também às vezes. Sim. Eu quero também o crédito, Armelin. Também vai ter crédito. Imagina assim, aluguel. O aluguel até hoje dava crédito de PIS e COFINS. A partir do ano que vem, vai dar crédito de CBS, que engloba o PIS e COFINS, e lá para frente vai fazer parte do IBS. Imagina tudo isso. Então, assim, você fala, olha só que coisa interessante. É uma lista, tá? Eu fiz uma lista de despesas que podem ser, vão ter influência do IVA ano que vem até 2030, depois de 2033 em diante. Você comprou um material, papel. Você comprou papel para o seu escritório. Até hoje não tem crédito. Não, era despesa. Sim. Não, a partir do ano que vem, pegue a nota, senhor empresário. Pegue a nota de tudo, que aí você vai ter crédito. Então, imagina o tanto de despesa que hoje não tem crédito de PIS. Parte tem PIS e COFINS hoje em dia, mas nem todo tem PIS e COFINS. Imagina tudo isso. Eu fiz uma pesquisa, tá? Usei um BI, eu importei durante um ano arquivos SPEDs de vários clientes, tá autorizado lá, não divulgo, né? Não posso divulgar. E compras e vendas. Quanto vai pagar? Pagou de ICMS, PIS e COFINS em 24. Quanto vai pagar de CBS e IBS lá em 2033? Incrível. Parece que, né, aqueles alarmistas, pelo que eu estou vendo, não vão se dar bem. A informação de que vai pagar mais imposto, vai quebrar, não é bem assim. Então, fiz a gente pode até falar com mais detalhe. Imagina que a carne, né? A carne em 2033, mas vai ser uma escada até lá. Em 2033 não tem PIS, COFINS, ICMS, não tem nada sobre ela. Imagina se um supermercado que venda 1 milhão. Se for 25% de carne no açougue dele, dá 250 mil. Hoje, 4,5% dá quase uns 12 mil de ICMS, 4,5% do regime especial. Sim. Esse dinheiro não vai ter lá, não vai pagar. Olha só, não vai pagar, que maravilha. E além disso, além de não pagar isso aí, na carne, no hortifruti também não vai pagar, tá? Ainda tem os créditos das despesas, gente. Então, assim, não é o fim do mundo, né? Agora, o que o empresário tem que fazer? Agora, começa a ver o cadastro do produto está certo. O seu fornecedor que vai te fornecer, ele é idôneo? Porque se ele não for idôneo, se ele não pagar o imposto, você não vai ter crédito no futuro. Agora vai ser assim, não é só mais a nota dele que vai dar crédito. Não, é a nota e o pagamento por ele, do imposto dele, que você tem que olhar na plataforma do governo e achar ali, olha, ele pagou, eu posso me acreditar. Então, tem bastante coisa que você tem que fazer esse ano, mas assim, se for deixar, não pode passar do último trimestre desse ano, né? Atualizar o cadastro do fornecedor no RP, verificar se ele está em certas cidades ou não, se está certinho o cadastro dele, está tudo certo. Então, se está tudo certo, comece a acompanhar se ele, até o Serasa do seu fornecedor, você vai tirar. Por quê? Ele não faz isso com você? Com o seu varejista? Faz. Então, você vai ter que fazer com ele. Porque se ele não estiver pagando as contas dele, não sei se ele vai pagar o imposto. Se ele não pagar imposto, você não tem crédito, cara. Olha que coisa. Perfeito. Então, assim, a reforma tributária não tem muito que, né, não adianta ficar lamentando mais. É enfrentá-la. Enfrentá-la com olhos positivos, copo mais cheio, olhar com uma visão otimista. Você vai ter que aceitar a reforma tributária. Então, faça uma adequação para você não quebrar a cara com ela. Perfeito. Ô Silas, então é assim, o que a gente está trazendo aqui, pessoal, que existe uma deficiência, né, na própria contabilidade, né, que também está fazendo um estudo sobre o assunto, né? Mas o varejista também não está preparado, né? Menos ainda, eu diria, né? E o Silas vai disponibilizar aqui para vocês, eu vou deixar um link aí no canal, de um checklist para 2026, tá? Depois nós vamos colocar um checklist para 2027, não é isso, Ricardo?
O que eu tenho que fazer agora? Eu queria só discutir alguns pontos aqui para a gente antecipar, mas, por exemplo, no checklist ele está falando assim, ó, invista em mão de obra no setor administrativo. Eu gosto muito disso porque nós temos no varejo um aproveitamento de mão de obra desqualificada. Né? E nós estamos falando de um assunto muito sério. Eu vou dar um exemplo para você sobre essa questão dos produtos que estão saindo da ST. Né? Você até me deu um exemplo que eu achei bem bacana, que você falou anteriormente, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Né? Porque as pessoas elas estão... vai fazer a substituição. E tem loja que não está preparada e não está atento a isso, né, Silas? Sim. Armelinho, olha só, essa reforma tributária, as pessoas pensam assim, vai começar só em 1 de janeiro de 27. Depois eu vejo isso. Não, mas espera um pouquinho. Os governos estaduais, e vamos falar aqui do Estado de São Paulo, ele já está se antecipando e está excluindo da substituição tributária uma listagem enorme de produtos. Agora foi em 1º de janeiro. A próxima é 1º de abril. Julho terá outro bloco. Então, o governo de São Paulo ele está tirando da ST, jogando para o ICMS normal. O que a gente chama de ICMS próprio, normal. Okay. Aquele de crédito, débito e crédito. A ST, gente, vamos só tirar uma, né, dar uma relembrada aqui. O que é a ST? Substituição tributária da cadeia que vem adiante. Então, os governos, vamos falar do Estado de São Paulo, ele faz uma pesquisa e identifica que o IVA dessa cadeia inteira é 70%. Então, ele antecipa, coloca esse 70% e manda a indústria aplicar a ST e ela recolhe. Toda a cadeia já foi recolhida. O que está acontecendo agora? Por causa da reforma tributária, o governo precisa tirar da ST. Porque a ST vai acabar, gente. Né? Perfeito. Só vai ficar o IBS, que aglutina o ICMS e o ISS, e a CBS, que aglutina PIS e COFINS. Então, está saindo da ST o produto. Então, agora, saiu em janeiro um bloco. Eu consultei diversos clientes meus. Entrei nas XMLs, entrei nas DANFs e constatei o quê? Poucos são os fornecedores que abaixaram o preço. Por que tem que abaixar? Porque está incluso a ST ali dentro, tem que tirar. Então, vou dar um exemplo aqui. Batata palha, tá? O ano passado, um cliente meu pagou R$ 8,73 no pacote. Agora em fevereiro, tinha que ter tirado que ele saiu da ST. Saiu da ST, tem que ser mais barato. Qual é a surpresa? Para mim não é surpresa, né? R$ 8,73, mesmo preço. Resumo, pessoal. Houve um aumento de preço. Aí a gente fala assim, Amelim, mas o fornecedor, eu entendo, né? Eu também fui supermercadista pequeno. Ele não vai conseguir chegar lá no fornecedor de indústria e falar assim, não vou comprar porque você não tirou ST. Ele não pode ficar sem vender. Às vezes ele não tem a opção da negociação, né? Isso, mas o que eu estou pregando, explicando, colocando no livro? Você já sabe disso. O bom é que você tem que saber o que está acontecendo. Não te deixarem passar por isso, né? E o importante também, né, Silas, é fazer um acompanhamento da outra ponta, que eu estou falando da concorrência. Por exemplo, se você começa a ver um grande vendendo essa batata palha num preço muito mais atrativo do que o seu, é porque pode ser que lá ele reduziu o ST. E para você não. É muito provável que nos grandes as negociações chegam nesse nível. Com certeza. Com certeza, eles vão lá e colocam na ponta, você tem que tirar tanto e o preço é tanto. Que ele tem essa no poder pequeno, não é assim. Ele põe lá o preço e tira a ST e deixa do mesmo preço. Houve um aumento de preço aí. E dependendo do forma que você vender, ele vai aumentar mais ainda, né? Outro, exato. Quer ver outro? Chá mate, famoso, um chá mate famoso aí. R$ 6,49 o ano passado. Janeiro, 6,49. Saiu da ST, cadê o preço? Mas você está falando que tudo foi assim? Não. O açúcar, um açúcar aí também, né? Famoso, que a gente conhece. 3,89, aí 3,39, caiu o preço. O outro tipo de açúcar concorrente, 3,38 para 3,10. Ótimo, né? Agora, bebida láctea, era 4,50, era para cair, aumentou. 4,69. Então, sabe o que eu acho? Em todas essas janelas vai haver aumento. Em todas, infelizmente.
Eu fiz um curso com grandes empresas outro dia sobre reforma tributária, e eu estava no meio deles, e os diretores estavam lá fazendo o curso, falaram assim, que momento oportuno que eles falaram, né? Fantástico para nós, aumentar a margem deles. Mas é o que a gente tem aí, né? Então, assim, o que eu falo? Tem gente falando o seguinte, tem alguns profissionais lá que falam aqui, ó, é reforma tributária. Tem gente falando que é reforma dos preços. Por quê? Daqui até 31 de dezembro de 32, tem 7 janelas de aumento de preço. Ou aumento ou, entendeu? Nessas 7 janelas, você, empresário varejista, seu comprador, precisa saber o que está acontecendo e correr e verificar com a concorrência. Porque senão você vai ficar fora de mercado. Você vai pagar um preço sem abaixar o preço e o seu concorrente está vendendo mais barato porque ele conseguiu reduzir. Então, assim, perfeito. Cuidado com essa questão do preço, porque são várias janelas que vai ter pela frente aí. Eu acho importante deixar isso bem claro, né, para os nossos ouvintes aí, que quando a gente fala de trazer pessoas, uma mão de obra preparada, nós estamos falando de conhecimento, né? Então, mão de obra preparada, vamos analisar também a nossa contabilidade, quem que está fazendo essa avaliação do cadastro, né? Porque isso impacta totalmente no resultado da empresa. Né? Se o meu comprador não tem conhecimento sobre esse assunto, ele vai aceitando o preço que vem do fornecedor e daqui a pouco você está fora de mercado. Né? Agora, por exemplo, quando a gente fala dessa substituição, né, onde o ST sai fora, a primeira fase é você ter o valor do estoque desses produtos, não é isso? Com certeza. O governo de São Paulo, né, fez o seguinte, eu estou tirando a ST, né? Tá, então tá bom. Então, dentro dos seus produtos, do estoque, tem um volume de crédito tributário ali dentro. Tem um ICMS ST escondido. O que o empresário tem que fazer? Saber o seu estoque de produtos STs, passar para a sua contabilidade isso, para que a contabilidade peça, não precisa pedir, é só informar lá no SPED quanto tem de crédito, em 24 prestações o governo vai devolver. Você vai pagar todo mês a partir de agora, mas o governo vai te devolver em 24 vezes. E você vai começar a pagar já de imediato. Já, né? Você vai pagar, porque, vamos supor assim, a batata palha, ela tem um ICMS de entrada e tem de saída. Você se creditou da entrada ali na saída, no próximo mês de 20 de fevereiro, 20 de março, já tem que pagar um ICMS. Né? Mas você vai receber a ST dentro em 24 parcelas. Vezes. É um absurdo, mas... A conta não fecha, né? Isso, não fecha. O fluxo de caixa, né? o capital de giro vai ser consumido. Outra coisa importante na reforma tributária, que os analistas estão dizendo, vai haver falta de dinheiro no caixa das empresas. Por quê? Importante, Armelinho. Você pegava e pagava um imposto, né? Você pegava assim, comprou, vendeu fevereiro. Vou pagar o imposto em março. 20 de março vai pagar o ICMS, 25 de março vai pagar o PIS/COFINS. Não. Na reforma tributária não é assim, não. Você vai ter que antecipar, né? Na verdade, o governo que te dava um prazo, esse prazo vai acabar. Você vivia com um dinheiro do imposto e pagava suas contas com isso, né? Você tinha no mínimo 20 dias ali, ó. No último dia, 20, 25, às vezes 30, com o dinheiro do imposto que estava no seu caixa. Não. Na reforma tributária tem uma nuvem que chama nuvem soberana, e lá tem o tal do split payment. Tá? Então, assim, tira o dinheiro do governo, separa, paga o governo, o resto vai para o seu fornecedor. Então, a hora que você for pagar um imposto, faz uma divisão ali. Mais para frente, isso vai estar... Já está aprovado, mas vai acontecer quando? Não vai acontecer em 27, vai ser 28, 29, mas vai sair dinheiro do seu caixa, vai faltar dinheiro. Se você está convivendo, está precisando do dinheiro, do imposto para pagar suas contas, isso vai ser antecipado. Então, muitos analistas, né, especialistas em reforma tributária estão falando, olha, vai ter um descasamento no seu fluxo de caixa. Então, é impressionante, mas é que a gente está deixando muito para frente as coisas, né? Entendi. Nós estamos em Se março. deixar para a última hora, vai cada vez piorando. Cada vez mais piorando. Isso. Então, assim, temos aí 9 meses, 10 meses pela frente para realmente começar
a se cobrar os impostos da reforma tributária. Mas o bom aí, ó, no máximo assim, vamos no segundo semestre, pelo menos, se dá conta. Já está perdendo dinheiro se você não está fazendo isso agora. Já está perdendo, porque você não está atualizando seu cadastro. É isso aí. Né? Ô Silas, quando eu estou lá no cliente, eu percebo que existe uma preocupação com relação ao assunto, mas não é o suficiente para tomar uma decisão de fazer mudanças como você está propondo aqui. Uma coisa que você está colocando aqui no seu checklist, quando você diz assim, tem um sistema ERP atualizado de qualidade. E toda vez que a gente vai abordar isso no supermercado, tudo bem, isso é importante, mas eu não sei o que fazer com isso. Né? Porque ele não entende de sistema, ele não entende da tributação, então ele fica na mão de quem está fazendo esse cadastro. E aí entra aquilo que você falou lá, invista numa mão de obra especializada para trabalhar isso. E eu falo que quem cuida do cadastro, ele tem que ter esse conhecimento total. E a gente precisa tomar cuidado também com a forma que o RP trata isso, né? Porque às vezes, mesmo que você tenha conhecimento, o seu RP pode não estar preparado para isso. Isso é um risco muito grande que a gente corre, né? Eu tenho feito o seguinte, Armelin, minha equipe tem perguntado e avaliado, mesmo que de forma superficial, a gente tem feito o seguinte, ó, pega o nosso cliente, qual é o seu software, X? A gente já sabe quem são, quem faz, quem não faz, quem pode, quem não está fazendo, quem está andando com isso. Então, independente de escolher um nome, de indicar alguém, mas aquele que não faz, a gente pede ali um relatório, pede lá um arquivo, para quê? Para que o dono do mercado vá pedir, ou então a menina que ajuda ele lá, peça isso para o seu sistema, porque a gente sabe que ele não vai mandar. Não vai mandar. Aí você dá uma despertada no dono, sabe, da empresa, olha, não mandou isso aí. Isso aí vai ser pedido pela reforma tributária, hein? Não está saindo esse relatório, hein? Acho que é melhor você dar uma verificada nisso. Aí você pergunta, você conhece algum, mas é um risco que tem que ser... Aliás, não pode deixar para verificar isso em dezembro, né? Sistema, você vai mexer com o sistema em dezembro? Final do ano? Não, por isso que eu venho falando, vamos aproveitar 2026, vamos olhando. Eu constatei que o meu software não está fazendo. Então, toma uma decisão, porque ainda tem 7, 8, 9 meses para você se acostumar a um treinamento, né? Porque tem treinamento, troca, não é fácil trocar, eu sei disso. Né? Eu não prego que troque, mas eu prego que o fornecedor de sistema entregue aquilo que a legislação está pedindo e ajude o empresário a passar por isso. Se não tem solução para isso, então sinto muito, né? Tem que procurar porque o empresário tem que olhar para o negócio dele. Tem que salvar o negócio dele. Se tem que tomar uma decisão dessa, tome a decisão. Se a contabilidade, o Silas, não está prestando serviço para ele que tem que prestar e prestar atenção. Se não presta serviço, chame o Silas para verificar, ou a equipe para ver por que não está fazendo. Você não vai fazer? Não. Então troca o Silas. Entendeu? É assim, simples. Perfeito. É assim que funciona. Ô Silas, eu tenho um case aí de um cliente que, pegando lá o gancho lá da NR1, e ele criou um departamento dentro da empresa dele, né, uma empresa que tem um porte, que tem potencial para isso, tem condições para isso, e ele criou um departamento de saúde mental. Nossa. Olha que legal. Fantástico. E ele colocou um profissional lá dentro, que não é o RH especificamente, e também não é o DP, né? Porque NR1 e DP são coisas que não tem muita ligação ali. Se confundem. E ele criou um departamento de saúde mental. E nesse departamento ele contratou uma profissional, que ela está sendo treinada, né, preparada, inclusive pela Armelin, para poder trabalhar essa evolução aí com relação às mudanças na NR1. Você não acha que seria oportuno a gente passar aí para os nossos, pessoal que está inscrito no nosso canal, que seria muito interessante o varejo, ele ter um departamento dentro da área dele? Quando eu falo um departamento, estou falando de um profissional, né? Um profissional especializado ou que vai se especializar. Sabe por que eu estou te falando isso?
Porque eu convivo com muitos supermercadistas. E querer que um supermercadista com 60, 70 anos de idade, que ele vai querer fazer um curso de contabilidade, se especializar, eu acho que ele vai mandar a gente para um lugar que não vai ser muito legal para a gente, não. Né? Eu acho que muito provavelmente uma das soluções para isso seria ter um processo de comunicação. Eu preciso criar alguém dentro da minha empresa que saiba se comunicar com o meu contador. Opa. Eu acho que tá aí uma ideia que a gente pode trabalhar dentro do varejo, porque eu não tenho pessoa. Porque eu estou falando do menino do CPD. Sim. O menino do CPD, ele tem o conhecimento do que está escrito na nota ali. Né? Também não estou falando do dono da empresa, porque o dono da empresa, ele é um empresário, ele cuida do negócio, ele não é contabilista, ele não é um advogado. Né? Ele pode ser que ele tenha a especialidade dele, mas na grande maioria, eu acho que seria muito interessante pensar, olha, eu vou colocar alguém para intermediar esse assunto. Porque nós estamos falando de uma sobrevivência. Né? Nós estamos falando, não que as pessoas não que vão quebrar. Não vai quebrar nada. Esse pessoal acha que a gente quebra fácil assim, nós somos ruins, nós somos resilientes, né? Não é assim não. As coisas, como muitas coisas iam quebrar e não quebraram. Né? Eu já vi muita empresa quebrar por incompetência. Agora, porque mudou a lei, eu nunca vi ninguém quebrar. Né? Então, eu não tenho competência para tratar do assunto. Então, contrate alguém que tenha competência para isso. Né? Eu acho que é muito importante a gente pensar nisso. Você acha que isso é uma visão boa para eles? Armelin, essa sugestão que você deu funciona muito bem em alguns clientes meus. Por quê? São aqueles clientes que têm condição de ter um departamento, uma pessoa desse nível, para segurar um funcionário desse. São empresas que têm um faturamento mensal um pouco elevado, não é aquele de 1 milhão. Então, sabe o que eu penso? Talvez seja, quem sabe, a gente pensar numa ideia de ter uma espécie de um grupo, sabe? Um grupo de pequenos empresas que tem ali um assessor, um prestador de serviço, sei lá, alguma coisa assim. Mas a ideia Bacana. é fantástica. É fantástica Legal. mesmo. Porque nos clientes que temos, rapaz, é uma fluidez, é uma satisfação também conversar, porque a pessoa já tem uma facilidade de entender as coisas, sabe? Perfeito. É muito interessante. Eu acho que esse complemento que você está trazendo aí, isso pode ser bastante favorável para o varejo, né? Porque apesar que a gente fala de grandes faturamentos, né? Fala de 8, 10, 20, 30, 1 bilhão, mas eu vejo, por exemplo, muitas empresas, lojas de supermercado faturando 300, 400 mil e ganhando muito dinheiro. E eu vejo uma empresa faturando 10, 12 milhões e perdendo dinheiro. Né? Empresas com bilhões de faturamento até quebrando, inclusive. Né? Então, o fato de você ter pessoas especializadas, pessoas preparadas para a reforma tributária, ela não está ligada somente à questão do faturamento. Mas, por exemplo, você tem um grupo de lojas sendo assessorada, né? Pela Armelin, pela Varejo. Eu acho que isso pode trazer ótimos resultados para eles. Boa. Agora, Silas, uma coisa que me chamou a atenção aqui no seu checklist é quando você fala desse planejamento tributário. Ótimo. Né? Quando você pede isso pro seu contador, fala um pouquinho disso pra gente. Olha só, a ideia, Armelin, é o seguinte: o que é o planejamento tributário, né? Fazer um planejamento diante daquilo que você está vivendo ou venha pela viver. Chegou a reforma tributária. Então tem que rever aquilo que você tinha como planejamento, de qualquer planejamento de gestão, de compra, tributário também. Perfeito. Então, o que eu prego, penso, falo para todos? Olha só, você tem uma leva de fornecedores. Esses seus fornecedores, eles estão cadastrados no seu ERP? Tem que estar corretamente cadastrado, senão depois você não consegue pegar o crédito dele. Então, ele está cadastrado lá. Qual o regime tributário dele? É presumido? É real? É Simples Nacional? Então, até agora, o Simples Nacional, ele dava um pouquinho de crédito ali. Mas, a partir do ano que vem,
ele pode te dar mais crédito. Então, que tal? Chame a sua contabilidade, pegue lá um relatório, lá, abra o sistema seu e verifica quantos clientes, quantos fornecedores seus estão no regime qual, mas especialmente o Simples Nacional. Esse Simples Nacional, chama o seu fornecedor para ele, não pode ser em dezembro isso aí, antes. Perfeito. Olha, meu fornecedor, estou com você há 10 anos, não quero acabar a nossa parceria. Não. O que você está pensando o que você vai fazer com a reforma tributária? Talvez o seu fornecedor né, talvez ele não saiba nem o que está acontecendo. Talvez o contador dele não falou para ele o que vai acontecer, né? Mas se ele não sabe, você já alerta ele. E se ele sabe, pergunta para ele, o que é que você vai fazer? Você vai me dar crédito a partir de janeiro? Por quê? Porque na reforma tributária tem uma previsão legal que empresas do Simples podem optar ou não pelo regime regular. Então, mesmo sendo do Simples Nacional, você vai lá no portal da Receita Federal e opta. Eu quero participar, eu quero ser uma empresa do Simples Nacional com regime regular IVA. Bom, pronto. A sua empresa, essa empresa aí, o fornecedor, vai fornecer crédito, às vezes de 28% para a sua empresa. Esse crédito, varejista, vai abater o seu imposto. Você vai deixar isso para lá? Não, não é possível. Não deixa isso para dezembro. Cara, isso é muito dinheiro, hein? Muito dinheiro. Eu estava comentando aqui com você agora há pouco. Um cliente, né, aí que em São Paulo vende 6,5 milhões, tá? Tem lá 19,63 de despesa. Tirando a folha de 7, sobra 12%. Desses 12%, a metade dele, pelo que eu olhei, esse planejamento eu já preparei para ele. Pelo que eu entendi ali, pelo que nós estamos vendo, a metade desses fornecedores vão ter que optar por obrigação, porque esse lucro presumido é real, ou porque vão ser simples e vão optar. A metade desses daí já dá para ele ali, ó, 85 mil de crédito. Vai deixar esse dinheiro para lá? Não vai. Olha Outra só. coisa importante, que até que fim, né? Cartões de crédito, venda com cartão de crédito. Até hoje não dava crédito. Até o final do ano não vai dar crédito. Mas a partir de 27 vai dar crédito. Então o que você precisa? Controlar definitivamente as suas vendas pelos cartões de crédito. Verificar, controlar. Além de você controlar se estão te pagando mesmo, que é a conciliação, que eu prego lá na minha obra, lá no livro, mas verifique, concilie e pegue os créditos. Olha que legal, vai ter crédito. Então imagina, né, um supermercado deste, 85 mil reais de crédito, vai deixar isso para lá, gente? Não vai deixar, né? Então, eu falo disso. Planejamento é ajudar o seu cliente lá, ó, né? A contabilidade é ajudar o empresário, o varejista, a verificar esses lugares, esses cantinhos aí que tá cheio de crédito. Você não pode deixar isso para lá. A margem do nosso segmento aqui, varejista, é pequena. Aí você vai deixar um volume de eu tenho feito uma pesquisa entre os meus clientes, de 0,75% a 1,5% do seu faturamento vai aparecer de crédito. De 0,75% a 1,5% do seu faturamento vai vir de crédito para você no novo sistema. Outra coisa, eu falei das despesas agora, né? Isso aí é só fornecedor de despesa. Perfeito. Mas, só para complementar aqui, você vai comprar uniforme, compra com crédito. Você vai comprar EPI, compra com crédito. Não é? Empresas que vendem com crédito. Agora, e os seus fornecedores de mercadoria que estão no Simples? Você não vai conversar com ele? Eles podem optar ou não. Aí você faz a conta. É melhor continuar comprando? Se for, continue com ele. Mas se não for, faça a conta. Não vai ser bom. Chama ele, conversa, explica, né? Pede ajuda da sua contabilidade para explicar. Às vezes tem que pedir, né, ajuda. Isso é importante. Outro dia, me lembrei agora, um cliente um fornecedor de um cliente meu entrou em contato comigo para explicar por que ele tinha que fazer isso, fazer aquilo. Resumo, virou meu cliente. O fornecedor dele virou meu cliente, porque o contador dele não sabia sobre fazer isso, entendeu? Então, assim, não estou preocupado com o cara vai virar meu cliente, mas se quiser ligar lá e pedir ajuda, a gente ajuda, porque no final eu estou ajudando meu cliente.
Perfeito. Né? Perfeito. Muito interessante isso. E conforme você falou também, a gente precisa saber quais são as linhas que nós vamos tomar o crédito, né? Quando você fala do cartão, por exemplo, né? E além disso, nós temos outros, né? Nós temos outros indicadores aí que tem que ficar muito atento, né? Você sinalizou agora para mim falando do cartão, Sim. mas tinha outros pontos, né? Que ia fazer uma diferença muito grande para ele. Vale transporte, vale alimentação, uniforme, combustível, já dá. Aí se a empresa do uniforme for uma empresa no Simples e não tiver... Se não tiver optado, não dá. Optado regular, você não vai ter crédito. Isso, então aí você tem que fazer a conta. Você compra da empresa... Quanto que é o uniforme da empresa do Simples? X. E da empresa regular? É muito parecido, compra de quem te dá crédito. Perfeito. Não, a diferença é 30%, 40%, então... Você está comprando mais barato que a da empresa do Simples, mas tem 30% ou 40% de diferença. Aluguel de veículo, olha, serviço de informática, outra que a gente também, né, que hoje em dia não dá crédito, é o software, a empresa de software. A empresa que te fornece o software de retaguarda, de frente de caixa, vai dar, provavelmente, muito provável, essas empresas são do lucro presumido. Vai te dar um crédito de 28%. Eu estou falando 28% aqui, que a gente não sabe ainda qual é o valor, a alíquota do IVA, mas vai ficar próximo disso. Próximo disso, 27 e pouco, 28, alguma coisa. Porque, né? Material de escritório. Você vai comprar material de escritório agora? Vai comprar com nota. Olha, EPI, frete, carreto, honorários contábeis, licença de software, serviço de coleta, comissão, tarifa bancária, gente. Controla lá, juros sobre empréstimos de financiamento, encargos bancários. Isso aqui só foi uma parte, né? Eu só peguei uma parte daquilo que eu acredito que isso aqui vai virar de qualquer jeito, porque por força de lei, mas pode ser que tenha outros créditos. E esqueci, não coloquei aqui. Lembra a sacolinha? A nossa bendita sacolinha. É uma puta grana, né? Sacolinha, gente, que o governo do estado de São Paulo não permitia crédito do ICMS, o governo federal também não permitia crédito, só entrava como despesa. Imagina agora, sacolinha, 28%. Ah, mas eu continuo comprando daquela empresinha que traz para mim lá, aquela sacolinha. A branca lá, sem nota. É isso, aí agora você vai ver. Se te der 30% de desconto, que eu acho que não vai dar. Não vai. 30% de desconto. Porque imagina quanto que o empresário varejista gasta de sacolinha por mês, por ano. Multiplica por 28%. Olha o tanto de crédito que vai dar. Então, me parece assim, que não é assim catastrófico o negócio. Né? Tem bastante crédito para pegar aí, né? E lutar por isso, pegar a nota e cobrar. Que o governo inventou uma forma de você cobrar o seu fornecedor indiretamente. Você virou fiscal, né? Você vai ser o fiscal. Você virou fiscal do seu fornecedor. Porque se ele não pagar o imposto, você não se acredita. Então você vai comprar de quem paga imposto. Até isso você vai ver. Pô, você comprou do fornecedor. O fornecedor pegou e não pagou a primeira vez o imposto. Então você não vai comprar. Fica difícil. Então você vai tirar do mercado as empresas noteiras. Aquelas que montam para fazer nota, para vender nota por aí, vai cair, vai sair fora do mercado. Ô Ciro, no caso do frete, só me pintou uma curiosidade aqui. Porque nós temos alguns fretes que são pagos pro motorista, né? Boa. Que é aqueles terceirizados que fica no meio do negócio. Boa. E esse cara pega em dinheiro lá no caixa lá e às vezes não tem nem opção, né? Como é que faz isso? É verdade. Olha, você só vai poder se acreditar daquilo que tenha o documento, entendeu? Certo. E o governo colocou isso porque para que um fiscalize o outro. Você pode contratar essas empresas que seja até um MEI caminhoneiro? Pode. Até MEI caminhoneiro vai dar crédito. O MEI? MEI caminhoneiro vai dar um crédito presumido. Tá. Mas o governo precisa de um documento para você verificar. Porque os créditos, Armelinho, vão ser tudo controlado pelo governo. Mudou. Olha o fantástico. A contabilidade calculava o imposto para você. Agora, a contabilidade vai ver se o imposto que o governo calculou está certo. Olha que negócio, né? Sim. Que mudança fenomenal. Primeiro que mesmo. você só pega crédito quando alguém pagar o imposto. Essa já é demais. Agora, o governo tem uma nuvem que vai calcular lá os impostos, crédito e débito, e aí você sobe lá e verifica se aquilo é verdadeiro ou não.
impressionante, né? Então tem muita gente falando que o sistema não vai dar certo, que a reforma não vai dar certo. Eu estou vendo que a gente tem que correr para... Primeiro que é muito provável que O copo está meio cheio. Demora talvez, mas vai dar certo. É O governo vai implementar, porque é muita arrecadação que ele não pode perder. O ano passado, deu 12 trilhões e 700 bilhões a arrecadação do governo. 25% disso é em torno são impostos do consumo. Ele vai deixar isso? Não vai deixar. Um quarto da arrecadação é de consumo. Vai dar certo o sistema, gente. Vai demorar um pouquinho, mas vai dar certo, né? Eu tenho certeza disso. Mas nesse caso, então, o freteiro ele pode emitir ele pode ser um MEI e vai dar crédito para ele também. Pode ser MEI caminhoneiro, e a nota dele vai criar a oportunidade de pegar o crédito, entendeu? Tá. Silas, a gente está falando aqui de situações, eu estou encafifado aqui com uma informação que eu acho que tem que ser dito isso, né? É impossível querer entender a reforma tributária sem ter pessoas com conhecimento para discutir o assunto, pelo menos. Porque até os entendidos estão confusos, né? Então imagine quem não é entendido do assunto. E isso vai trazer, vai se reverter em prejuízo, na verdade. Né? Quando você fala dessas tomadas de crédito, numa loja de 6 milhões, em cima desses pontos, que alguns deles que você sinalizou, nós estamos falando aí de 80, 90 mil reais, é um absurdo, é dinheiro, é 100 mil reais assim, do nada, né? Por mês. Isso requer conhecimento da área financeira, né, controle de cartão, todos os créditos que eu posso tomar, e obviamente que do planejamento estratégico do meu contador. Né? Se eu não tenho isso, eu preciso ter um profissional dentro da minha empresa que entenda desse assunto. Pelo menos vai facilitar bastante a nossa vida. Agora, Silas, como é que você enxerga esse varejo brasileiro para os próximos anos? Olha, Hermelinho, é um segmento, né? Lutador, batalhador. Eu vejo pela minha história, pela história do meu pai e da minha mãe, né? Tantas e tantas, ao longo das décadas, tantos e tantos obstáculos, né? E a gente vai lá e passa por ele, né? Com dificuldade, leva uma pancada aqui, uma pancada ali. Rapaz, é uma luta. Eu costumo dizer assim, olha, empresário varejista são heróis, né? Ser empresário já é uma coisa, uma opção. Varejista, você tem que lidar com psicologia, né? Fiscal do trabalho, fiscal de todos os tipos, polícia que vai na loja. Rapaz, é violência. Você às vezes por aí tem que andar com o carro blindado. Rapaz, uma luta, às vezes trabalha das 7 a não sei quantas horas. Eu, quando trabalhava lá, trabalhava de segunda a segunda. Domingo, eu tinha que fazer os tickets, que a gente vendia muito com ticket, para vender na segunda-feira para o tiqueteiro lá. Sim, é verdade. Então, assim, e aí apareceram, além de tudo isso que é a vida do empresário, tem o governo, né? Tem as leis. Você tem que seguir, senão você é pego por ela. Não tem como. Então eu vejo que, apesar de toda a dificuldade, da luta, é um ser humano, um lutador, né? Eu acho que vai passar, vai enfrentar toda essa situação de reforma, de mudança de legislação, mudança tecnológica que está vindo aí com bastante profundidade, mas vai superar, né? Agora, o que a gente tem que falar para esses que estão lutando superar, procura sofrer menos nessa mudança, né? Como que você sofre menos? Faça um planejamento, verifique os problemas, olha que já vai ter uns problemas aí, como você, não deixa para a última hora. Dá para passar por menos dores de cabeça, sofrer menos, dá para fazer isso. Tomar providência antes, né? Não pode deixar para dezembro, né? Então, assim, eu vejo com otimismo, né? É uma luta constante,
cheio de obstáculos, mas é uma categoria impressionante, cara, de luta, né? E assim, né, Silas, como você sinalizou anteriormente, todas as mudanças que a princípio criou um pânico, um susto, né? Tipo, isso não vai dar certo, a gente percebeu que veio para melhorar, né? Hoje, por exemplo, enquanto muitos reclamam, né, que os jovens não querem mais trabalhar, que os jovens não têm comprometimento, eu estou enxergando uma situação muito diferente. Né? Eu estou enxergando uma situação de evolução. Né? As pessoas, quando falam de buscar qualidade de vida, ela não está falando que ela não quer trabalhar. Ela está dizendo que eu quero continuar trabalhando. Agora, eu não quero trabalhar num ambiente tóxico. Isso vai melhorar para a gente. Porque ninguém merece viver num ambiente tóxico mesmo. Né? Quando você fala de reforma tributária, começa a enxergar possibilidades de perder dinheiro. Mas o que você está trazendo para a gente é que eu não vou perder dinheiro em função da reforma tributária. Eu vou perder dinheiro em função da falta de conhecimento. Exato. Né? Então, por exemplo, o que eu faço para o futuro? Viu? Primeiro começa a dar importância para o assunto. Porque eu estou vendo as pessoas olharem para o assunto como se estivesse falando de um assunto qualquer, um Big Brother da vida, uma novela, contando uma história. Não, você está falando do futuro da tua empresa. Né? E aí quando você diz assim, eu preciso ter um profissional porque eu não vou me especializar nisso. Eu sou um supermercadista, eu tenho 70 anos de idade, eu não vou fazer faculdade para entender do assunto. Mas nós temos profissionais. Nós temos jovens no mercado hoje, que são pessoas muito inteligentes e que estão preparados para trabalhar nessa área. Ou são pessoas que, pegando a sua experiência, né, como supermercadista, mais o seu contador, que está se especializando, e mais a faculdade dele, nós vamos ter um resultado positivo disso. Ah, mas eu não quero contratar alguém para pôr na minha empresa. Então aguarda. Ah, eu não quero fazer isso hoje. Eu vou deixar para fazer em dezembro. Viu? Lá na frente a gente sabe que... E é óbvio que nós não vamos falar assim, mas eu te avisei, eu te disse. Nós não vamos dizer isso para eles. Né? Mas eles já sabem. Eu poderia ter feito isso antes, né? Eu acho que a sugestão desse podcast é tratar a reforma tributária nesse momento como preventivo. Isso. Né? Porque se você não tratar como preventivo, lá na frente você vai tratar como corretivo. E o corretivo ele custa mais caro. Né? Vai trazer grandes prejuízos para a gente. Uma coisa que tem me chamado a atenção nesse processo todo é que nós precisamos trabalhar com pessoas competentes, né? E trabalhar, quando eu falo pessoas, tanto interno quanto externo. E uma coisa, Silas, que eu queria até ouvir a tua opinião, porque o supermercadista ele é muito emoção, né? Esse dia eu até questionei, porque tá alguém oferecendo um curso de inteligência emocional. Mas se emoção não tem inteligência, como é que nós temos inteligência emocional? E o supermercadista, ele trabalha muito emoção. Né? E às vezes, ele tem determinados parceiros, né? Vamos falar, a gente está falando de reforma tributária agora, eu tenho lá um contador e eu preciso dizer para ele que eu não sei o que está acontecendo e eu não me sinto seguro com as informações que eu recebo. Como é que soa isso para o contador? Como é que é essa relação? Porque eu falo para o meu cliente, cara, se você não está contente, você tem que falar para ele. Né? Ah, mas, puxa, ele está comigo há tanto tempo. Sim, mas faz tanto tempo que está errado, E dizer isso para as pessoas é uma forma até de moldar as pessoas para o bem, né? Hoje você como contador, porque é lógico que não é... Você fala assim, é agradável alguém ligar para você e falar, não estou gostando do teu trabalho. Tá, não é agradável, mas eu não estou gostando. E quando eu falo não estou gostando, é porque eu estou tendo prejuízo. É porque a minha empresa não está indo bem. E eu não tenho esse apoio, né, tributário que eu precisaria ter. Né? Como é que você enxerga isso hoje, essa comunicação do empresário com o contador? Armelinho, sabe o que a gente faz lá? Eu sei que não é agradável, mas é melhor. É melhor que falem para você a verdade. A verdade dói, mas é melhor. É melhor você ouvir, porque se você não ouvir, você vai perder o cliente. Assim como o varejista também na loja, sabe? Sabe o que eu fazia? Eu tinha uma coisa lá, eu não queria ficar na loja. Sabe por quê? Eu não queria
que o cliente vinha falar para mim. A minha mãe ficava. A dona Terezinha ficava na loja. Ela era a ouvidoria. Que legal. Entendeu? Eu tinha vergonha, né? Mas depois, agora, atualmente, né, nessa fase de contabilidade, outro dia, um tempo atrás, eu instalei um sistema, tá? Que você pede, fica pedindo, é um e-mail que pede os documentos para a contabilidade responde. Aí no final, sai ali no final. O serviço ficou ok, do jeito que você queria, tem 5 estrelas. Se você clicar de 3 para baixo... Faz uma avaliação ali. Se você clicar de 3 para baixo, chega um e-mail para a gerência, para mim, para minha esposa sócia, vai chegando para e-mail para todo mundo, né? Aí quando chega aquilo, eu abro, eu pego e printo e mando para a pessoa que atenda. O que aconteceu? Entendeu? A pessoa está insatisfeita. Ah, foi isso, isso, isso. Aí agora eu vou e ligo, entro em contato com o cliente. O que aconteceu? X. Aí eu confronto para ver se está batendo as duas opiniões, porque às vezes o meu funcionário fala uma coisa, o outro funcionário lá fala outra coisa. Mas é melhor. É um alívio isso, sabia? Porque outro dia vou falar para você, chegou de um cliente novo que entrou. Chegou lá, uma questão lá que não foi atendida rápida. Né? Não teve o prazo que nós prometemos atender. Entrei em contato com a moça de lá, e aí ela falou, aconteceu isso, isso, isso. Era verdade, a minha também. Eu já prego com meus colaboradores que não adianta a gente ficar mentindo entre nós. Não adianta. Perfeito. Para com isso. Fala a verdade, que fica mais rápido, e a gente já arruma logo isso. Não adianta arranjar uma desculpa. Aí essa verdade falada para mim, eu fui lá atender a menina. O gerente ligou em contato com a moça do outro lado. Pronto, já resolveu. Mandou um e-mail, tá tudo certo agora, tá. Pronto. É melhor do que perder a oportunidade de arrumar. Se você ficar cobrindo, jogando embaixo do tapete, daqui a pouco você perde o cliente. Então isso vale até para os fornecedores, nossos varejistas também. Ouvir do cliente também ali embaixo na loja, que tá certo ou tá errado. Não adianta a gente fugir disso. É melhor a gente enfrentar. É melhor do que você chegar um dia e falar assim, tchum, perdeu o cliente. O que aconteceu? Ah, faz tempo que está acontecendo isso. Você não me falou nada. Mas você não perguntou e você não deu oportunidade de eu falar. Entendeu? Porque você acha que está tudo certo. Não. Às vezes erra. E o erro é a melhor coisa para consertar. Até para evoluir, né? Para evoluir, né? Eu tenho alguns cases, por exemplo, eu tenho uma situação de um cliente que ele tem reunião quinzenal. Semana sim, semana não. Ele tem uma reunião com os compradores e com o contador dele. E o contador, ele elege um tema, né, sobre a área, aquilo que ele acha que ele é mais importante. Por exemplo, vou fazer uma reunião para falar sobre cadastro de produto. É uma reunião de 45 minutos online, mas isso acontece com muita frequência. Mas no caso dele já acontecia já anteriormente, tanto é que ele está bem estruturado para isso. Mas eu acho que uma das dicas que a gente pode trazer para o pessoal é fale mais com o seu contador, né? Porque eu conheço tem muitos clientes que falam com o contador na hora de fazer o pagamento dos honorários, né? Ou quando alguma coisa estoura. Ah, preciso conversar com o meu contador porque algo não está legal. Né? Não tem essa prática de conversar sobre o planejamento, na verdade, estratégico. Eu acho que é muito legal a gente deixar essa dica aí pro nosso pessoal, para eles estarem conversando, né, com os contadores, elege um tema e faz um debate. E até porque o assunto ele é muito amplo, né? Não é uma coisa para você discutir tudo numa reunião de 45 minutos, né? Vai longe. Tem legal. Muita coisa para se falar da reforma tributária. Pessoal, falei para vocês que a conversa aqui ela vai longe, viu? Se nós formos entrar aqui no detalhe dos cálculos das alíquotas e como vai acontecer, nós teríamos que ficar aqui alguns dias falando sobre esse assunto, né? Mas eu acho muito importante a gente startar esse assunto, né? Apesar que muita gente está falando, mas startar de uma forma inteligente, uma forma sadia, né? E trabalhar por partes, né? O que eu vou fazer a partir de agora? E eu quero disponibilizar aqui para vocês, né? A Varejo Contábil, a empresa do Silas, uma empresa muito bem preparada. Hoje você atua no país todo, Silas? Não, no Sudeste. Você está mais no Sudeste. Sudeste. Tá.
Região Sudeste. Região Sudeste. Então vocês vão ter aí o contato do Silas, ter o contato da Arbelinha aí, para qualquer coisa que vocês precisarem, vocês podem contar com a gente se tiver alguma necessidade, alguma informação, nós vamos estar aí à inteira disposição, certo, Silas? Opa, é isso mesmo. Silas, que recado você passaria para o nosso participante aqui? Olha, pessoal, nós estamos aí diante de uma verdadeira e profunda mudança, né? Ela já começou agora em 2026, mas ela vai definitivamente acontecer no papel, assim, você vai ver nos tributos, você vai ouvir falar de CBS, né? Contribuição para bens e serviços, a partir de janeiro do ano que vem. Então, a dica que eu falo, que eu venho falando e reforçando, aproveite ainda este ano, prepare a sua empresa, verifique fornecedor, verifique cadastro de produto, para que você chegue em janeiro, esteja preparado ou muito adiantado para isso. Procure o seu contador, sua contabilidade, faça esse relacionamento mais próximo, né? Peça para ele orientação, tem muito profissional aí bom fazendo esse trabalho no mercado, tá? E não deixa para frente para isso, deixar para 2027. E cuidado com os seus créditos que você não perca crédito tributário a partir do ano que vem. E agradecer enormemente, Amelim, essa oportunidade de estarmos aqui, passando informações para o varejista e dizer que estamos à disposição, tá? Tem lá um link que a minha equipe pode disponibilizar depois para participar de um comitê de reforma tributária, gente que faz perguntas, dúvidas, que eu acho que vai bombar mesmo no último trimestre, né? Mas temos aí uma oportunidade de, quando a gente tem coisas novas, a gente posta lá para esse pessoal, para esse grupo, tá? É muito interessante, muito importante para a pessoa, no final, pegar a informação de quem está comprometido em colocar a verdadeira informação, sem objetivo de alarde, né? Objetivo de trazer a informação certa, verdadeira, sem objetivos maiores, a não ser que você faça um bom trabalho e se aperfeiçoe na reforma tributária. Sem alarde, sem terrorismo, com saídas, oportunidades que temos para fazer isso. Bom, maravilha. Então, se você quer participar desse grupo aí, nós vamos disponibilizar aqui no canal o link para vocês. E vamos estar junto lá. Vamos levar as nossas dúvidas, as nossas necessidades do varejo. E eu acho que isso vai ser muito rico para a gente. Com certeza. Silas, muito obrigado. Cara, fiquei muito contente da tua vinda para cá. Obrigado. E as portas da Armelim estão abertas aí para a hora que você quiser usar o nosso canal para levar aí para o varejo algo que seja sempre melhor. Eu acho que mais para frente, né? Vamos pensar assim Vamos pensar assim que as coisas vão ficar por lá quase no final. Perfeito. Último trimestre desse ano. É verdade. Vamos já ter bastante coisa, aí já vai estar tudo afunilando, janeiro vai começar mesmo, as pessoas vão estar, né? Então, último trimestre, outubro, novembro, dezembro, falar mais sobre esse assunto, quais as dicas de quando vai começar janeiro, o que vai ter que fazer, né? Aí a gente acho que vai fortalecer mais um pouco. Eu acho importante a gente lembrar que a luta será dia 1º de janeiro, mas até lá nós temos um período de treino muito grande. Isso. Então não perca os treinos, né? Para estar preparado lá para o momento certo. É isso aí. Obrigado, Silas. Grande abraço. Um abraço.